Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Na última aula a gente falou sobre a evolução da espécie humana e hoje a gente vai falar, para fechar aqui esse assuntozinho que vai ser o assunto da prova da terceira unidade. Vamos falar também, né, então vai ser a evolução da espécie humana e biotecnologia e biodiversidade. Né? Esses dois temas vão cair na prova da terceira unidade. Certo? E na quarta unidade a gente vai ter a parte de sustentabilidade e conservação do ambiente. Quando a gente fala de biotecnologia, a gente chama de biodiversidade, a gente já viu nas aulas passadas do que se trata a biodiversidade. E a biotecnologia é toda a tecnologia que é aplicada nos seres vivos, que é aplicada na vida, né? Então daí ser biotecnologia. Geralmente quando a gente pensa em biotecnologia, a gente pensa logo em engenharia genética, em coisas extremamente avançadas e complexas do campo da biologia, né? Da aplicação da tecnologia. Então já pensar em clone, em melhoramento genético, alteração genética e por aí vai. Não. Tipo, na realidade, a biotecnologia é qualquer tecnologia que é aplicada na manipulação dos seres vivos. E desde tecnologias bem antigas, né? Então, apesar de quando a gente falar em biotecnologia, a gente pensar logo em engenharia genética, em coisas extremamente modernas e complexas, na realidade a biotecnologia ela já existe desde a antiguidade, ou seja, desde milhares de anos atrás, né? Então, a biotecnologia ela vai se tratar especificamente de quê? Do uso de organismos vivos para o proveito do ser humano, ou seja, como a gente pode fazer com que aquele ser vivo que a gente vai utilizar, que o ser humano vai utilizar, como é que a gente pode fazer com que essa utilização ela seja a mais eficiente possível. Né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza fungos fermentadores na produção de pão, bolo, na produção de bebidas alcoólicas como vinho, cerveja, é exemplos de biotecnologia, ou seja, a gente está utilizando os seres vivos ou para produzir alguma coisa do nosso interesse, ou a gente está usando o nosso conhecimento sobre os seres vivos para poder produzir seres vivos melhorados. Né? Então, falando do melhoramento animal, então realiza o cruzamento entre os animais, sei lá, você quer um boi extremamente né, forte e ao mesmo tempo, sei lá, de carne macia, sei lá. Então você vai cruzando esses animais para você conseguir obter essas características do seu interesse, né? Por exemplo, que a gente tem tipo, tantas raças de cachorro, né? Eu só fui cruzando cachorros com características, então na era vitoriana, na Inglaterra, né? Era chique, né? Ter cachorro do focinho amassado. Quanto mais era amassado o focinho do cachorro, o cachorro era mais chique. Então, como é que eles faziam para conseguir? Eles pegavam, tinham assim os filhotinhos, os que eram com o focinho mais amassadinho, eles cruzavam entre si, nasciam os filhotinhos de focinho mais amassadinho, eles cruzavam até ter aquele destaque daquela característica. Né? Isso aí é uma aplicação da biotecnologia para uma besteira. Né? Inclusive, os coitados dos cachorros são todos hoje em dia cheios de problemas respiratórios. Esse bulldog francês, bulldog inglês, bulldog americano, aquele outro peludinho, esqueci o nome, pug, né? Tudo é cheio de problema respiratório por causa dessa alteração aí no seu rosto, nas suas faces. Né? Então, uma série de pesquisas científicas né, no ramo da biotecnologia, elas vêm avançando significativamente, ou seja, elas vêm avançando bastante nos últimos anos e, e veio a chegar ao ponto daquilo que a gente chama da engenharia genética, né, que é o que geralmente a gente associa quando fala de biotecnologia, que a engenharia genética, aí sim, a engenharia genética essa é uma parte da biotecnologia que vai empregar, ou seja, que vai utilizar uma série de técnicas de manipulação do material genético de seres vivos. Né? Algo que até pouco tempo parecia que era impossível. Né? Hoje em dia já se consegue fazer a manipulação do material genético de uma série de seres vivos. Não se pode fazer a manipulação do material genético de seres humanos, né? Isso é considerado que chama de eugenia. Isso é proibido, né, por leis internacionais e não se pode fazer o melhoramento genético de seres humanos, não se pode fazer isso. Certo? Mas manipular os seres vivos pode ser feito. Né? Então, a engenharia genética ela pode servir para quê? Por exemplo, ela pode servir para silenciar um gene
por exemplo, de um parasita nocivo aos seres humanos, ou seja, você pode fazer com que aquele parasita ele perca as suas funções, né, quando você silencia aquele gene dele. Você pode adicionar genes que vão fazer com que um ser vivo desenvolva certas características que é do interesse do ser humano, por exemplo, como produção de vitaminas, né, e outros nutrientes, por exemplo, em plantas, né. Então, você planta sei lá, milho, tomate, né, e você quer que aquele tomate não produz, sei lá, vitamina C. E você quer que os tomates comecem a produzir vitamina C, para você, quando comer tomate, você ter um acesso a mais nutrientes comendo tomate. Você consegue manipular geneticamente os genes do tomate, e você sabe qual é o gene que vai ser responsável pela síntese de vitamina C, você coloca ela no tomate, por exemplo. É um exemplo hipotético aqui. E aquele tomate vai começar a produzir aquela vitamina de interesse, por exemplo, né? Então você pode fazer a engenharia genética, ela pode fazer, já tem as ferramentas, né, e as técnicas para fazer esse tipo de manipulação. Então, plantas, animais e micro-organismos, no quais a gente manipulou os genes dele, ou seja, que introduziu algum gene ou que removeu algum gene do DNA, ou seja, se você alterou algum segmento do DNA desses seres vivos para adicionar ou para retirar genes, a gente começa a chamar esses organismos de organismos geneticamente modificados, que são os OGMs, ou seja, os organismos geneticamente modificados são todo e qualquer organismo que fez alguma alteração genética neles, adicionando ou retirando genes, né? Então, quando essa alteração é feita pela inserção de segmentos de DNA de outro organismo, o novo organismo a gente chama de transgênico. Então, o que são os transgênicos? Você pega o DNA de um organismo, de uma espécie, você pega o DNA de uma bactéria e introduz numa planta. Então, quando você introduz um material genético de uma espécie e outra, a gente passa a chamar aquele organismo geneticamente modificado de transgênico. Então, organismos transgênicos são organismos que sofreram manipulação genética e foi adicionado neles genes, ou seja, parte do material genético de uma ou outra espécie. A gente chama de transgênicos. Quando você às vezes manipula, altera, você pega um animal, e um cavalo, e você pega, sei lá, o DNA de outro cavalo da mesma espécie, introduz nele, então você tem o cavalo A e o cavalo B. Você pega o cavalo B, por exemplo, tem uma doença, sei lá, um problema. E aí você pega o DNA do cavalo A saudável e introduz no cavalo B que tinha algum problema. Aí nesse caso não é transgenia, porque você está manipulando, ou seja, você está adicionando, removendo genes da mesma espécie em um outro indivíduo. Mas quando você pega o gene de uma espécie e introduz em uma outra espécie diferente, aí aquele organismo geneticamente modificado ele passa a ser chamado de transgênico, né? Então, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, certo? Então, transgênico não é sinônimo de organismo geneticamente modificado. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, certo? Então, como é que a gente faz esse processo de transgenia, né? Então, o transgênico é qualquer organismo que vai possuir genes extraídos de seres de outra espécie, né? Então, o organismo transgênico mais conhecido no Brasil, a gente tem provavelmente a soja, né? A soja transgênica ela foi desenvolvida após a identificação de uma bactéria muito resistente à ação dos agrotóxicos, né, dos herbicidas, que são utilizados para combater ervas daninhas na produção. E aí o que acontece? Eles pegaram, o que eles fizeram? Né? Essas ervas daninhas atacavam muito essas grandes lavouras, né? Então, após muito esforço de uma série de cientistas, eles conseguiram identificar um gene de uma bactéria que era resistente aos agrotóxicos, né? E aí o que eles fazem? Eles implantam o gene da bactéria nessa planta, né? E plantam ela. E aí quando eles jogam o herbicida, ele não faz mal nenhuma soja, só que ele destrói as plantas daninhas, né? E assim eles produziram a soja que é resistente a um herbicida que é o glifosato, que inclusive é um herbicida que é extremamente cancerígeno, tipo, ele é extremamente impactante para o ambiente, que ele é usado livremente aqui no Brasil, né? E que agora está sendo liberado a rodo, né? Os herbicidas, os agrotóxicos, né? Enfim. Então o que eles fazem isso? Então, o que você faz? Você pega a bactéria, né?
você isola o DNA da bactéria e identifica aquele gene que é de seu interesse. E aí você vai clonar aquele gene, você vai estimular que o DNA faça cópias, e aí depois você faz a extração daquela parte específica do gene. Como é que você faz a extração daquele específico? Você não usa o DNA toda a bactéria, você só quer aquele genezinho. Então o que, é que você faz? Os cientistas eles utilizam uma enzima que a gente chama de enzima de restrição, ou que também é conhecida como tesoura biológica. Por quê? A enzima de restrição ela corta em pontos específicos o DNA. Então eles utilizam essa enzima de restrição, ou tesoura biológica, para cortar em pontos específicos o DNA da bactéria para tirar aquele gene de interesse. Então o que, é que eles fazem? Eles usam as enzimas de restrição, cortam o gene de interesse, retiram aquele gene de interesse e introduz aquele gene de interesse, ou seja, aquele transgene, na planta. E aí a planta agora vai ter esse gene e ela vai ser resistente à ação desse herbicida, certo? Existe uma série de usos para os transgênicos, né? Que são utilizados positivamente. Esses transgênicos de plantas, tipo, é muito complicado, né? Porque plantas, diferente de animais, muitas plantas elas conseguem se reproduzir com outras plantas de espécies diferentes e gerar indivíduos férteis que vão se reproduzir, gerando novas subespécies, novas raças. O que está acontecendo muito é que essas plantas transgênicas acabam se reproduzindo com plantas naturais e acabam gerando super ervas daninhas que são resistentes aos herbicidas, ou seja, começa a gerar um problema muito maior. Essas super ervas daninhas começam a destruir inclusive ambientes naturais, né? Começam a se propagar no ambiente e impedir que outras plantas se desenvolvam, né? Tem pessoas que já morreram, teve um cara na Espanha que morreu porque comeu um tomate transgênico e esse tomate ele tinha um gene de peixe que produzia uma substância que ele era alérgico. Então esse cara ele não comia peixe porque ele era alérgico a peixe. Então ele comeu tomate que tinha um gene de peixe e acabou desenvolvendo uma reação alérgica nesse cara e esse cara morreu. E ele não sabia, ele comprou tomate, sabia que o tomate era transgênico, muito menos sabia que era um gene de peixe, né? Por exemplo, então esse debate dos usos transgênicos eles são muito complicados e tem uma série de cientistas, muitos cientistas são contra, muitas organizações civis também são contra, porque você tem que estudar muito bem e aquele gene, que nem todo gene só tem uma função, tem genes que tem várias funções, que vão produzir substâncias diferentes. E aí tem muitos cientistas que apontam que tem muitos transgênicos que estão chegando no mercado, mas que os estudos sobre eles não foram, sobre esses genes foram suficientes para a gente poder ter certeza de que aquele gene ele não cause nenhum problema para as pessoas, né? Então a gente tem uma série de genes de transgênicos que são utilizados. Então a gente tem a utilização de transgênicos para a produção de espécies de milho, soja, arroz, né? Para crescer em espaços menores, né? Por exemplo, a gente tem o uso de transgênico na produção de medicamentos, né? Como é o caso da insulina, as pessoas que utilizam insulina, pessoas diabéticas que vão utilizar a insulina para controlar as taxas de açúcar, utilizam hoje em dia uma insulina transgênica. Antigamente era a insulina tirada do fígado do porco, né? Do fígado do porco não, do pâncreas do porco. Hoje em dia se produz uma insulina transgênica que serve para tratar essas pessoas, né? Tem transgênicos que vão fazer alimentos mais nutritivos, tem transgênicos que vão causar enfraquecimento do patógenos, né? Agentes infecciosos e parasitas, né? Mas também tem uma série de argumentos contrários ao uso deles, né? A aplicação, por exemplo, de agrotóxicos e herbicidas em excesso nos cultivos de soja, eles acabam contaminando o solo, a água, eles acabam contaminando os trabalhadores também, então, e acabam também prejudicando, né, a saúde de quem se alimenta dessa planta, né? Porque parte desses herbicidas eles são absorvidos pela planta. Eles não causam mal à planta, mas quando a pessoa come, a pessoa vai ingerir esses herbicidas, né? Esse excesso de transgenia ela pode causar perda da biodiversidade, né? Que pode afetar negativamente o equilíbrio ecológico e excluir espécies nativas por competição. Essas plantas transgênicas podem se tornar superiores a essas plantas naturais, né? O monopólio da produção também, né? Porque ele vai dificultar a obtenção de sementes, né? Porque em alguns casos o produtor ele não consegue sementes viáveis, né? E precisa comprar das grandes empresas, né? E para você utilizar, você tem que pagar para utilizar essas sementes. Geralmente eles fazem muitas vezes as plantas estéreis, que elas não se reproduzem, ou seja, o indivíduo ele sempre tem que comprar a semente, né? E também tem o risco à saúde, como eu falei, que há estudos que não há estudo suficiente, né, que garante que o consumo de alimentos transgênicos
não provocam nenhum dano à saúde, como alergias, por exemplo, como esse caso espanhol. Hoje em dia todo alimento transgênico ele vem marcado na embalagem com um Tzinho dentro de um triângulo amarelo que marca esses organismos transgênicos, né? Quando tem chiclete e tudo mais, óleo de soja, por aí vai. Outro processo que é bastante comum na biotecnologia é o processo de clonagem. Vocês podem ver as etapazinhas aí na imagem. Né? A clonagem é um processo pelo qual são produzidas cópias idênticas de um original, os clones. Né? Então, este processo ele pode acontecer naturalmente, né? No processo da reprodução assexuada, né, de seres vivos, que a gente chama de clones naturais, no processo de formação de gêmeos idênticos também, né? Ou a clonagem artificial, que eu estou trazendo aí nesse esqueminha aí, que é de interesse na biotecnologia. Né? Então, a clonagem artificial ela pode ser, que a gente chama de clonagem terapêutica ou reprodutiva. A clonagem terapêutica, a clonagem reprodutiva, que entra nessa imagem, o que você faz? O núcleo de uma célula adulta a ser clonada, né? Ela é separada, né? E introduzida em um óvulo sem núcleo. Né? Então você retira o núcleo de uma célula adulta, de um ser vivo, no caso aí da ovelhinha aí, e você coloca em um óvulo sem núcleo. Então o que vai acontecer? Esse óvulo sem núcleo vai ter o núcleo da célula do organismo que a gente quer clonar. Então esse núcleo sem DNA, né, vai ficar inteiramente com o DNA desse indivíduo que a gente quer clonar. Então aí você pega esse óvulo, né, você estimula o desenvolvimento dele, e aí esse embrião ele vai ser introduzido na barriga, no útero, né, de algum animal que vai ser essa barriga de aluguel. Né? O que está acontecendo nessas etapas aí? Então, a gente tem as células retiradas de uma ovelha, que são colocadas em cultura, né, sobre nutrientes. Nela você pega esse núcleo, introduz no ovócito, no óvulo, né, de uma ovelha de outra raça, por exemplo. Você estimula para que aquele cigoto se desenvolva, formando um embrião, e esse embrião vai ser implantado na barriga da mãe, de uma outra ovelhinha. Quando nascer o filhote ele vai ser idêntico ao filhote que a gente extraiu o DNA. Né? Esse exemplo aí que a gente tem aí é o que foi o primeiro clone, né, feito, que foi da ovelha Dolly, né? Foi feito em 1996 na Escócia. E nesse experimento, né, eles retiraram, né, o núcleo do óvulo de uma ovelha de certa raça, né, e neles introduziram o DNA retirado de uma célula mamária adulta de uma outra ovelha de uma outra raça. Né, essas racinhas que eles utilizaram aí, né, que é a Finn Dorset e a Scotch Blackface. E o feto resultado dessa junção originou a ovelha Dolly, né, que pertencia à raça da ovelha doadora, né, que era a Finn Dorset. Não era a Blackface, né, que tem um rosto escuro, ou seja, a Blackface ela teve ela e ela era idêntica à outra. Eles utilizaram essas espécies diferentes para não ter margem de erro de achar que não era um clone. Né? Apesar de ter feito esse clone, a ovelha Dolly ela morreu muito jovem, foi como se ela tivesse envelhecido, ela tivesse nascido na idade da mãe da que deu origem, da que foi extraído o DNA original. Né? Mas geralmente esses clones eles não são 100% perfeitos, são os clones 100% perfeitos, né? Porque você pode ter alguma alteração genética nesse processo. Né? Então você vai ter dois, né? Então o doador do material genético da célula adulta, né? E o ser clonado, e o doador do óvulo que retirou o núcleo, né? Então neste processo aí você vai gerar esse clone. É bem simplesinho, parece ser simples, mas não é tão simples. A ideia é simples, mas não é tão simples a efetuação. Né? Mas você vai fazer isso, ou seja, ela vai nascer com quase todas as características da célula que foi retirada do DNA, e não do óvulo que ela foi tirada. Como retira o DNA do óvulo, ela só vai ter o DNA da planta lá, ou o DNA lá da ovelha que retiraram a célulazinha, então ela nasce idêntica à doadora de DNA, e não nasce idêntica a quem doou o óvulo, quem gerou essa ovelhinha. Outro tipo de clonagem que a gente tem é a clonagem terapêutica. Né? Na clonagem terapêutica, o objetivo não é gerar clones, ou seja, gerar cópias, e sim tecidos para ajudar um indivíduo que tem alguma função comprometida ou alguma doença. Né? Então o procedimento é o que? É o mesmo. Né? Você coloca o núcleo de uma célula dessa pessoa, né, em um óvulo sem núcleo, e após algumas divisões celulares, essas células são manipuladas no laboratório, né, para gerar um tecido específico que o doador precisa. Né? E como o material genético é idêntico ao de quem doou, a rejeição é praticamente nula. Né? Então isso oferece uma chance de cuidar de doenças que atualmente são muitas, né? E que possibilitam o tratamento de doenças como Alzheimer e deficiências motoras, entre outros. Então, por exemplo, supondo que eu tenho
mal de Alzheimer. Então o que é que eu preciso fazer? Então meus neurônios estão se degenerando ao longo do tempo. Então o que é que faz? A clonagem faz? Ela tira uma célula do meu corpo, tira o núcleo dessa minha célula, coloca em um óvulo sem núcleo, você estimula o desenvolvimento de formação do embrião, que ele vai formar células totipotentes. O que são células totipotentes? Células que têm a capacidade de virar qualquer célula do nosso corpo. Elas só são encontradas no embrião e em alguns tecidos humanos, mas com menos, em menor quantidade. Aí você pega essas células totipotentes, você estimula elas a se transformar em neurônios, e aí essas células vão substituir essas células doentes do meu cérebro e eu vou ser tratado, certo? Então isso é terapia clonagem terapêutica. Ou seja, eu não vou tirar uma célula minha para produzir uma cópia minha. Eu vou tirar uma célula minha para poder produzir células de algum nervo lesado. Então eu tive uma série de paradas cardíacas. Então parte dos tecidos do meu coração estão mortos. Então eu faço esse processo para substituir essas células que morreram, que não vão ser substituídas no coração, para a gente fazer com que se renove essas células e o meu coração volte a funcionar certinho. Existe uma série de polêmicas com relação a isso, porque você vai formar embriões, por mais que não sejam, e aí a legislação de alguns países não permite, como aqui no Brasil, que vai considerar isso como caso de manipulação de embriões, e aí entra toda aquela polêmica religiosa moral, do uso ou não uso de embrião, se são se são seres vivos, se não são, e aí por aí vai, aí vem muita polêmica. Mas aí seria a clonagem terapêutica, é um avanço muito grande no tratamento de uma série de doenças como mal de Alzheimer e Parkinson, por exemplo, que hoje em dia não tem nenhum tipo de cura para essas pessoas, e a clonagem terapêutica poderia ser uma possibilidade, certo? Então tá aí um pouco de biotecnologia e de biodiversidade. Qualquer dúvida que restar, vocês entrem em contato comigo que eu esclareço vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem, até a próxima aula, tchau!